Fala aí, Wagner. Beleza? Saudade aí do pessoal da URBS de Curitiba. Um abraço. Obrigado por estar prestigiando a nossa live. Estou aqui aguardando a Yara Valperi, que é a nossa companheira aí de live de política. Hoje eu estou substituindo o Fábio Braga, que é o âncora oficial da nossa live de política. Abraço, Wagner, para você também. A gente vai falar hoje sobre as benfeitorias do governo Bolsonaro e chegou a Yara, está adicionada. E também a gente vai fazer um breve sobre a lei que foi aprovada das fake news. Bem-vinda, Yara. Tudo bem? Boa noite Tudo a todos. ótimo. Melhor agora que você conseguiu se conectar aí. A gente fica meio nervoso quando a conexão não entra, mas deu Tá tudo certo. certo. Ainda Graças a bem. Deus. É isso aí. Então, pessoal, essa é a Yara. Ela faz todas as segundas-feiras a live de política com o Fábio Braga, direto de Muriaé. E hoje o Fábio está resolvendo umas questões profissionais, não está podendo fazer a live. Eu tenho a maior alegria de substituir e de estar debatendo aqui com a Yara. O que a gente tem para hoje, Yara? Então, Ari, a gente estava conversando até em off, né, sobre os assuntos que estão Aham, assim em pauta agora, essa semana, essa última semana, né? Eu acho assim que nós temos uns assuntos um pouco delicados que é ligado daquela lei nova aí da fake news, né? exato. E que eu acho ela um pouco delicada, porque não tem nenhum critério para dizer o que é fake news e o que não é. Então, a gente fica um pouco não, fica muito na mão de quem vai analisar qual é o critério de análise, quem que vai analisar, porque não tem nenhuma legislação que ampare oficialmente o enquadramento do que é uma fake news, né? Exato. E independente desse assunto também, que é polêmico, né? A gente não tem nenhuma. É muito instável, né? Uma coisa muito pessoal de cada pessoa que for analisar o assunto, na hora que for ser debatido uma fake news, uma denúncia, uma pessoa que se sente ofendida, ela vai correr atrás desse direito, né? E, independente disso, eu acho que o meu foco em relação a tudo que está acontecendo, eu quero sempre olhar, ver o que o governo está fazendo, e são muitas. E a gente focaliza sempre o que está impedindo, e não o que está beneficiando o país. Então, eu queria levantar essa pauta de falar sobre os benefícios que o governo está oferecendo para a nossa população, para o nosso país. Né? Acho que o tema Exato. de hoje vai ser focado nesse tema, né? Vamos dar início, então. Eu queria esclarecer, eu procurei a lei, né? E ela é uma lei bem curtinha, bem fácil de entender, e a gente pode até, assim, rapidamente, né, abranger o que ela fala. Ela tem 3 artigos e ela abrange, na verdade, apenas o período eleitoral. Boa noite para o Fábio Braga, que está dando uma boa noite aqui para a gente também. Então é assim, Fábio, quando você, em período eleitoral, certo? Divulga uma notícia
considerada falsa sobre algum candidato, você está sujeito a ser processado, julgado e condenado e tem uma pena aí de 2 a 8 anos. Então, em primeiro lugar, o que eu fico tranquilo é que a gente não está em período eleitoral, então a gente não tem nenhum perigo de alguém vir falar o que você está falando aí é falso, tal, não sei o quê. Então, por exemplo, o ano que vem, período de eleições, né? Aí as informações que a gente vai divulgar, a gente precisa, como um trabalho jornalístico, verificar a autenticidade da fonte, certo? Conferir se aquilo é real ou não é. Mas eu queria usar o exemplo das últimas eleições. Vamos Sim, voltar? Né? A Folha de São Paulo divulgou na primeira página que ela havia descoberto um contrato no valor de 12 milhões de financiamento de empresários para a campanha do presidente Bolsonaro. Agora ele é presidente, na época ele era apenas candidato. Então a Folha divulgou isso em primeira página e o PT, com a matéria da Folha, certo? Com uma manchete de jornal, entrou com processo na Justiça Eleitoral para impugnar a candidatura do Bolsonaro. Eles não apresentaram nenhuma prova, nenhum contrato, eles não deram nenhuma satisfação, não se retrataram, não pediram desculpas e aquilo era uma fake news. Correto? certo. Mas, Ari, você já ouviu falar na guerra assimétrica? Você sabe o que que é Não, não. guerra assimétrica? Guerra assimétrica é assim, quando você tem um lado em que existe a lei, né? Existe a lei para os dois lados, né? Só que um lado obedece à lei e o outro lado não obedece e ainda por cima pega a lei e vai para cima do lado que obedece, tá? Ah, Então, eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, a lei da pessoa que pode usar arma, né? Do desarmamento. Então, você não pode usar arma. O cidadão de bem não pode usar arma. Mas o cidadão que é marginalizado, ele além de poder usar a arma, na hora que ele ataca, se o cidadão consegue se defender, ele vai usar a lei para poder proteger os direitos humanos dele. Então, ele tá blindado. Ele pode uhum, fazer o ato e ele está blindado por uma legislação que ainda consegue beneficiá-lo se caso ele não saia bem. Então, isso é uma guerra assimétrica, porque são dois pesos e duas medidas, né? É, no, correto. caso, no caso das fake news, a minha preocupação é ela ser utilizada na guerra assimétrica. Então, as pessoas que andam em acordo com a lei, quando elas saírem da lei, por exemplo, elas vão fazer uma fake news, mas não foi proposital, elas compraram uma informação e repassaram, tá? A Uhum, punição vai vir para cima delas. Só que, por um outro lado, outras pessoas podem utilizar uma fake news. Desculpa que caiu aqui meu som. Pode utilizar fake news, só que ela tem o STF, ela tem a Câmara, ela vai ter um sistema jurídico que vai amparar, assim, que vai afrouxar uma pena, entendeu? A minha preocupação uhum. é que a guerra assimétrica da, se beneficie da lei da fake news e vai ser dois pesos e duas medidas. A minha preocupação é essa. Essa foi justamente a preocupação que o Carlos Bolsonaro expressou num Twitter dele, certo? Eu acho que ele acabou indo um pouco além, porque além de
falar justamente essa questão, né? Quem é que vai determinar o que é fake news e o que não é fake news? Uhum. Eu acho que ele exagerou um pouco quando ele entrou num aspecto de falar aqui está virando Venezuela. Eu acho que não precisava, em primeiro lugar. Ele, como não é agente de fake news, ele deveria ficar bem tranquilo com relação a essa lei. Essa lei ele está protegido, uma vez que ele não é um propagador de fake news. Ele é acusado disso, mas ele não é um propagador de fake news. Ele Mas antecipa muitas coisas. quem analisa que Oi? ele não é propagador de fake news? Chega na mão de Então, quem ele para fazer fake antecipa news? muitas coisas, né? E nessa Sim, antecipação, ele sempre acerta. Então, por sim. aí, a gente já pode concluir que aquilo que ele está falando não era uma notícia falsa. A gente pode Né? concluir. Se alguém se sentir é, atacado pelo que ele falou e for cobrar essa lei de fake news, ele pode, ele pode entrar com uma ação contra ele, aquilo lá pode render, sabe? Uhum. E isso é um caso do Bolsonaro ainda, mas você pega um Ari, uma Yara aqui, entendeu? Pessoas que às vezes é do povo e acaba podendo, assim, esbarrar com essa situação, né? É uma situação que reflete a insegurança jurídica que a gente vive no nosso país. Sim, A insegurança jurídica que, por exemplo, um Deltan Dallagnol está sendo processado. Não, pois um é. processo administrativo ele está sofrendo. Vai ser julgado por ter cometido atos administrativos irregulares. Ele pode perder o É, emprego dele por causa disso. Então, realmente, se Deltan Dallagnol não está seguro, muito menos nós. pois é, Mas verdade. a gente sabe que existe uma guerra, né, de discurso, uma guerra de narrativa que acaba se traduzindo pelo que você colocou aí. Eu quero. Esse termo é novo para mim, repete aí, por favor. Guerra assimétrica. Guerra Guerra assimétrica, perfeito. O que vale para um não vale para outro. Faz parte da inversão de valores assimétrica. que a gente vem já desde o ano passado, quando a gente entrou firme aí na campanha para a eleição do Bolsonaro, a gente já entrou sabendo que é isso que a gente está combatendo. Essa Sim, inversão de valores, transformar o errado em vítima e transformar o agente que está ali para te defender como um um transgressor da agressor, lei, um transgressor né? da sociedade, né? Então Então, a gente mas a parte da sociedade está polícia. atenta a isso. A gente está Mas atento aí a isso. o que acontece? Criam leis para poder estancar um movimento natural da própria população, Uhum. entendeu? De reação, uma reação justa, né? De fazer colocações e tudo mais. E aí essa lei ela já vem, ela já intimida, né? Então a gente, por que ela intimida? Porque ela é muito genérica, ela não é específica. Se você falar tal coisa, se acontecer tal fato, você vai ser penalizado. Não. E aí a interpretação fica na mão de quem, quando o caso acontecer, estourar na mão do juiz ou de quem quer que seja que vai analisar, a gente fica vendido, né? Ainda bem que a lei está bem clara no sentido de que isso está limitado, certo? No âmbito eleitoral. Ótimo. Né? Eu não Então, li, eu não li esse item aí da legislação, não li. quando eu fiquei bem preocupado e aí eu procurei a lei e eu achei aqui o seguinte, ó, Você pode falar o o número dele artigo, aí? eu Você vou tem ler o aqui número da o lei? artigo 2º, tá? Ele coloca o seguinte: de acordo com o artigo 326-A da Lei 437 de julho de 1965, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Certo? Então, a lei ela se aplica em período eleitoral. Você falar de algum candidato, você divulgar fake news de algum candidato, certo? Certo. Mas essa lei é de 1965. Eles Agora, o que eles pegaram votaram um semana artigo. passada, Eles. sobre isso, Oi? o que eles votaram a semana passada na Câmara não se sobrepõe a isso. Na época não existia nem internet, nada disso, né? Eles incluíram, certo? No artigo 2º dessa lei. Deixa eu ver se ela tem um nome aqui. Na verdade, ela não tem um nome, certo? São 3 artigos. O primeiro, todos se referindo à Lei 4.737 de julho de 1965, tá bom? Então, no primeiro artigo, ele coloca como crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, certo? No segundo artigo, ele acrescenta o que eu li lá do artigo 326A, também no sentido da finalidade eleitoral. Aí tem a pena, certo? Que é reclusão de 2 a 8 anos e multa. E o artigo 3º fala: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então é uma coisa que a gente precisa realmente estar se precavendo com relação às eleições do próximo ano. Precisa ser discutido, né, o que é fake news, quem vai determinar o que é fake news. Porque eu ouço até hoje o pessoal do PT falando que o Bolsonaro se elegeu em cima de fake news, mas quem foi condenado na justiça eleitoral por divulgação de fake news não foi o Bolsonaro, foi o PT. Então é aquilo que você falou. Eles estão acusando, certo, daquilo que eles estão fazendo. Isso aí Né? é uma Essa guerra das assimétrica aí. é uma das 10, um dos 10 Decálogo de Lenin, né? decágono de Lenin, isso mesmo. É. Então acusa do que você é. E aí a gente fica. E a gente tendo que se defender, você fica se debatendo. Não sai daquilo, você só fica se debatendo, você não consegue sair para poder olhar outras coisas. Isso é que nem aquele caranguejo no copo, né? Um quer sair, o outro, quando ele está subindo, o outro vem, puxa, eles ficam tudo se debatendo dentro do balde, né? E outra coisa que, assim, é muito característico também, eu tenho assistido às sessões, nas comissões e tudo mais, eles falam e todo mundo fica quieto. Quando alguém vai tomar a palavra, eles falam no meio da fala da pessoa, eles interrompem, eles agridem. Então, essa tática, ela vai, uma hora vai cair por terra isso. Não é possível Então, que isso continue dando certo. Então, eu estava assistindo, eu faço vários cursos, né? Adoro fazer curso. Num dos cursos que eu estou fazendo, um dos últimos cursos que eu fiz aí, o professor estava falando sobre o novo campo de batalha que a gente que é atual, né? O campo de batalha que a gente vive hoje é a comunicação. Então, toda a Perfeito. mídia é o campo de batalha. Inclusive no Senado. Então, quando a pessoa está falando, o que acontece? Eles entram, é tudo estratégia, é tudo ataque
Só que antes atacavam com bomba, com revólver, agora é no verbo, né? É na É palavra. na ideia o negócio, né? Então, é para cortar a forma, o raciocínio da pessoa na hora que ela está expondo. Tudo isso é estratégico. Porque a mídia, a palavra mídia, ela significa médio. Então, é o mediador entre o fato e a massa que vai ouvir aquela situação. Só que olha o poder que a mídia tem. A mídia, ela vai passar o fato, ela vai interpretar e vai passar para a massa. Ela vai fazer dessa interpretação o que interessa, né? Exato. Isso eu estou falando em qualquer mídia, né? Mas especificamente agora eu quero usar o seu exemplo na Câmara, no Senado. Quando você vê, por exemplo, o Paulo Guedes falando e você vê toda a esquerda avançando, sufocando ele, a sorte é que ele é muito articulado e ele não perde o raciocínio. Porque a intenção é perder o raciocínio e deixar a pessoa desestruturada, porque ela perde o raciocínio, ela perde o que ela tem que falar e o ganho da dialética, da retórica que eles têm no momento, fica para a esquerda, entendeu? Que eles já estão familiarizados com esse formato há muitos anos, e nós somos uma criança de 5, 6 anos de idade à direita, né, que está tentando reagir. Só que nós temos a capacidade de querer aprender, a gente tem essa vontade de aprender, essa necessidade, essa urgência de tempo. Então, as pessoas estão sempre querendo. Conhecimento é poder. E você vê que as pessoas de direita estão sedentas por conhecimento. Tem Exato. uma grande parte que está fazendo a diferença, porque pega o conhecimento, vê que aquilo é importante e repassa, né? E esse repasse é muito bom, porque ele chega de uma forma fácil para a população, e aí as pessoas que não estavam interessadas começam a acordar para aquilo, e o povo e o brasileiro está acordando, em 5 anos está acordando, assim, eu acho que muita gente acordou, né? Eu faço parte desse movimento, que também era uma alienada à política. Usando o exemplo que você acabou de dar, de que a mídia coloca uma pauta que acaba invertendo, dando uma informação distorcida, eu quero falar sobre a notícia de hoje que o Datafolha revelou uma pesquisa segundo a qual, se as eleições fossem hoje, o post-Haddad seria eleito com 40% dos votos contra 36% do Bolsonaro. Então, vamos lá. Vamos acabar com a falácia. Eles anunciaram finalmente o resultado do terceiro turno das eleições, que é o que eles estão em campanha ainda, né? Eles estão ávidos pelo terceiro turno e acabaram de anunciar aí que o terceiro turno estava no papo para o Haddad. Ok, digamos que isso seja verdade. Como um condenado pela justiça poderia vencer uma eleição? O cara acabou de ser condenado. Sim. Certo? Mas, Mari, olha que interessante esse fato. A mídia, ela está entre o fato e as pessoas que recebem informação. A mídia tem que estão acontecendo para passar para o povo, certo? Isso teoricamente deveria ser assim. Só que esse fato, às vezes, ele não está acontecendo. Ele é criado, né? Como no caso dessa Datafolha fez essa pesquisa, né? Foi criado, a gente não sabe quem você foi feito. Fizeram alguma pesquisa com você alguma vez? Comigo nunca fizeram. Não, eles registraram Isso é no. verdade, isso é mentira e passam isso como verdade. E a mídia ela detém o poder
de falar a verdade, porque ninguém questiona. A gente recebe aquilo e vai questionar de quem? Do vento? Eles usam a verossimilhança, né, para Isso. divulgar algo como verdadeiro. E a E aí, pessoa que está ali recebendo a informação não tem como, muitas vezes, verificar. distinguir. Né? E outra coisa, a mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Você fala mais uma vez, isso mais uma vez, amanhã fala de novo, uma hora a pessoa engole. Só que o brasileiro não está engolindo mais, porque o quanto falaram da Marielle, e quem que engoliu essa história? Ninguém. Pois é, Pelo mas ela continua, né? Hoje, na primeira página do G1, estava lá a esposa da Marielle falando que faz 1 ano e meio e ninguém fez história. nada. Né? Enfim, só vamos acabar com a falácia dessa pesquisa eleitoral do Datafolha, certo? Que anuncia a vitória de um condenado, em primeiro lugar. Um condenado não pode concorrer a uma eleição. Então já tem uma coisa errada aí. Segunda coisa errada, nós estamos fora do período eleitoral. Qualquer pesquisa de intenção de voto, para ter validade, ela precisa ser registrada no TSE. Essa pesquisa do Datafolha foi registrada no TSE? Não, ela não foi registrada porque nós não estamos em período eleitoral. Então é uma pesquisa inválida, certo? Então, se essa pesquisa ela anuncia a vitória de um candidato que não pode ser candidato porque é um condenado. Se ela é uma pesquisa inválida, nós podemos concluir que é uma fake news? Então, nós podemos, mas e quem vai analisar isso? Vai parar na mão de quem para analisar Né? isso, que é uma fake news? Né? Então, mais uma vez, está todo o risco que você falou que tem medo, e eu também tenho medo desse risco. Fiquei mais aliviado quando eu vi que a lei se refere apenas ao período eleitoral. Isso já é uma grande coisa, senão eles já iam começar a prender a gente na semana que vem, já ia ter nego rodando aí. Né? É. Mas é apenas para período eleitoral. Então a gente já fica mais tranquilo com relação a isso. Então, e a gente Yara, são podia levantar, 18h35. Oi. sim, a gente podia levantar agora algumas, algumas ações do governo, que são várias, Exatamente. Vamos muitas. falar de notícia boa, né? Isso, porque isso daí é uma coisa que preocupa, né? A gente falou uma preocupação, mas a gente vai deixar essa preocupação de lado. Vamos observar, né? Vamos deixar ela Exato. assim em observação. Vamos Enquanto aguardar. isso, a gente vai elencar as diversas ações que o governo está fazendo, que não está sendo divulgada na extrema imprensa, e que a Uhum. gente, aqui na nossa humilde imprensa, a gente pode desenvolver o tema, Explorar, né? né? É, Eu acho que uma observação válida é a seguinte: pela primeira vez em 15, 20 anos, a gente tem um governo que tem notícia boa praticamente todos os dias. Tudo bem que a imprensa não divulga. A imprensa a gente se refere à grande mídia, certo? Eles a não falam extrema, nada. Mas a gente fica sabendo porque a gente está procurando, a gente está buscando a informação. Então a gente fica sabendo que, poxa vida, na pior das hipóteses, dia sim, dia não, tem notícia boa vindo do governo sim, federal, né? Vindo de algum verdade. ministério, vindo de ah, alguma relação internacional que o Brasil está recuperando a sua credibilidade. Então, eu acho muito Sim, importante isso. A gente tem boas notícias vindo do governo. Não é notícia de corrupção, certo? não. Não é notícia de que caiu o ministro tal, apesar de já terem sido trocado aí 3 ou 4 ministros, Eu acho que isso certo? também faz parte Faz de uma parte. notícia boa, porque eram ministros que não estavam cooperando com a causa.
não Pelo é? contrário, estava Então, atrapalhando. Eu acho que é uma boa notícia isso. exatamente, é uma troca de ministro que acaba não sendo por um motivo de escândalo nem nada. O cara não se adaptou ali, não deu o rendimento que era esperado e foi trocado. Muito bem. Verdade. Mas a gente tem muita coisa boa. Eu vou ler os dois primeiros pontos aqui daquela lista que você compartilhou. Posso Tá, ler? eu tenho. Pode começar. Eu tenho É, alguns itens aqui, a gente pode. Um fala, o outro. A gente vai trocando aí as figurinhas. eu gostei da Pode falar. semelhança aqui, porque os dois pontos eles usam o número 100 mil. Sim, Então, o primeiro são 100 mil postos de trabalho de pessoas que não eram concursadas, que eram cargos de confiança, que eram militantes, que foram simplesmente eliminados e não tem mais a boquinha, certo? Então, 100 mil militantes de esquerda que ganhavam altos salários, não era salário pequeno, não, de um, dois salários mínimos, né? Às vezes era mais de 10 salários mínimos, em cargos de confiança, mais de 100 mil cargos de confiança eliminados. 100 mil também foi o recorde, né, de pontos que a Bolsa de Valores superou pela primeira vez durante o governo Bolsonaro. Só quero lembrar que o recorde anterior ele era na faixa de 89, 90 mil, 91 mil, certo? Estava variando nessa faixa. Aí com o governo Bolsonaro foi subindo, 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 batendo recordes consecutivos até pela primeira vez superar os 100 mil pontos na Bolsa de Valores. Isso é confiança do mercado, é investimento produtivo e é dinheiro que vai gerar emprego em algum momento. Diz aí, Yara. é verdade. Olha, em uma outra lista que eu também pesquisei, Aham, a gente teve duas informações que, para mim, assim, segurança. Se você não tiver segurança, você não adianta você ter dinheiro no bolso se você está morto, né? Então, eu acho que exato. o assunto segurança é muito importante. Tudo bem que a economia é muito importante, mas para quem ficou vivo, né? E o número 21,2% dos homicídios, eles diminuíram nos primeiros 4 meses desse ano. Então, isso eu não tenho informações, assim, não colhi informações, mas é claro que graças ao nosso ministro Sérgio Moro, certo? Que a gente, todo esse movimento que a gente está vivendo hoje, tudo começou na Lava Jato e com o nosso ministro Sérgio Moro. Então, eu agradeço muito a ele, sabe? Eu acho que ele é uma pessoa assim que Deus colocou no caminho do brasileiro para poder refrigerar o nosso ar que estava poluído, o nosso ar que estava contaminado, né? Um ar pesado tava de trava, a nossa sociedade, a nossa liberdade estava travada, né? E também o índice de estupro nos 4 primeiros meses diminuiu 13,6%. Então, isso também é um grande fato que aconteceu, né, que nós estamos colhendo nesse governo do Bolsonaro. É isso Esse estamos porque a lei anticrime ainda nem foi discutida, nem foi Não, votada. Porque a partir do momento em que a lei anticrime começar a ser efetivamente válida e aplicada, a gente entende que esse número ele deve aumentar mais ainda. muito, Porque o muito, né? grande problema, eu entendo que o Brasil tem corrupção, o Brasil tem desemprego, o Brasil tem muitos problemas, mas o grande problema que eu vejo no Brasil é a impunidade, porque a Sim, impunidade ela mostra para o corrupto que roubar vale a pena, ela mostra para o criminoso
que ele pode fazer o que ele quiser, que não vai acontecer nada com ele. Ela mostra para quem está disposto a cometer delitos que o risco que ele corre de pagar o delito que ele está cometendo é pequeno, então vale a pena correr o risco, certo? Para o delinquente. É Então, essa perspectiva que ela está sendo invertida pela posição do Sérgio Moro, que realmente veio dar uma esperança para a gente, né? E a gente espera que o projeto que ele mandou, que está até agora parado, né? Ele venha a ser votado o mais breve possível. Só dando uma boa noite aqui para a Tereza também, uma amiga minha lá da Urbis. O pessoal da Urbis está prestigiando a gente aqui. A Urbis, para quem não sabe, é a empresa de urbanização lá de Curitiba. Eles cuidam de toda a parte de transporte público, de fiscalização de trânsito. Então, é um modelo mundial mesmo, esse pessoal que trabalha lá na Urbis, gente muito boa. Já tivemos aí a participação do Wagner, que foi meu supervisor lá, agora da Tereza. Só queria dar esse boa noite aí para eles e agradecer o prestígio de estarem acompanhando a gente. Valeu. É isso aí. E, e quando eu falei para você, voltando um pouquinho nesse seu comentário, né? Quando eu falei para você que o Sérgio Moro ele refrigerou assim, ele deu um novo ar para a nossa sociedade, foi justamente mostrar para a população, pelo menos iniciar esse processo de que o crime compensa. Ele está mostrando, iniciando esse processo para mostrar que o crime não compensa, porque e isso era uma estratégia, era uma filosofia, pelo que eu estou entendendo, uma filosofia política, porque a política estava levando a sociedade a entender que o crime compensaria, né? Tanto o pequeno Tratando o quanto criminoso o como grande. vítima, né? Sim, e a classe média, né? Eu odeio a classe média. Aquela frase eu nunca vou esquecer. Por quê? Porque a classe média faz o dinheiro acontecer, paga os impostos, leva tudo nas costas, tem que tomar, e ainda é assaltada. Enfim, é o burro de carga, né? A Então, classe média é a iniciativa privada, né? sim, É quem carrega a sociedade nas costas e, é, obviamente, quem, quem quer ficar mamando no governo, né? Quem aprova só quer política de Estado, né? O Estado crescendo e tomando conta de tudo, que é o caso da filósofa Marilena Chauí, né? Que odeia a classe média. O jeito que ela fala é uma coisa assim, como é que esse pessoal consegue falar em mais amor e menos ódio? Né? Cada pois é. frase que eles falam assim, é evidente, né? Que eles não Que não sabem existe nada de nada de amor, né? amor. Não Falta amor dá no nem coração. para. E também tenho, agora eu vou em mais um item aqui. No primeiro semestre desse ano, novos 408 mil empregos foram gerados. Olha que legal. Nós estamos começando a reagir, mesmo sem reforma da Previdência, mesmo sem o anticrime, aí a lei anticrime, a sociedade, a estrutura está começando a reagir. Eu acho muito inteligente o Bolsonaro, por quê? Porque é claro que a reforma da Previdência é importantíssima, mas esses acordos bilaterais que ele está fazendo com os países, que ele fez com o Japão, se eu não me engano, ele fez com a China, ele fez acordos bilaterais econômicos, isso gera emprego. Então, tudo bem que a gente tem o dinheiro escorrendo pela Previdência, né? Porque para pagar toda essa máquina que está, né, parada, né? A Previdência é um peso, né? É claro que é complicado, mas ele está
refrigerando, né, a nossa economia, está gerando uma luz, né, uma esperança, está trazendo esperança para o brasileiro. Os números de agosto não saíram ainda, mas a gente já tem também que em julho foram gerados mais novos 50 mil postos de trabalho, né? Então, com os 403 mil que a gente tinha no primeiro semestre, agora mais 50 mil em julho, a gente já está chegando aí bem perto de 500 mil de empregos gerados pelo Bolsonaro no meio dessa crise, né? Porque quando você ouve o governo falar que não tem dinheiro para pagar as contas, que precisa fazer contingenciamento, né, das verbas dos ministérios, do orçamento que foi determinado, você realmente entende que existe uma crise grave. E mesmo Sim. assim, a gente já tem aí 450 mil novos postos de trabalho. Um outro dado muito bacana foi o lucro recorde da Petrobras. Quem diria que a Petrobras ia dar lucro de novo? Ainda mais lucro recorde. Imagina só Mas, isso. É, acredito que em breve as políticas que o Paulo Guedes está adotando, ele quer proporcionar aí a redução no preço do gás. A gasolina deu uma aumentadinha, já chegou perto de 3,60. Agora a gente voltou aí a pagar um pouquinho mais de R$ 4, mas em dezembro a gente estava pagando quase 4,50. Então, quer dizer, uhum, já é um preço menor do que a gente estava pagando o ano passado. Então, sim. é muito bacana a gente saber, né, que a Petrobras, que foi tão roubada, voltou a dar lucro recorde. Isso eu acho que é uma boa notícia também. Olha, uma ótima notícia que eu acho, assim, que eu me senti, assim, me senti muito feliz, foi saber que a Lei Rouanet, que era liberada 60 bilhões para a Lei Rouanet, caiu para 1 bilhão. É muita diferença, né? Agora com o limite, né, de, de benefício lá que você consegue abater entre 60 e 100 mil reais, a necessidade de verba também pode diminuir bastante. Então, isso também é uma coisa bacana. Um outro dado que eu acho importantíssimo e que talvez esteja gerando aí emprego é o aumento do turismo no Brasil, na ordem Sim. aí em torno de 20%. E esses aumentos, pessoal, eles estão mês a mês, o turismo está aumentando em taxas assim de 50% em relação ao mês anterior. Nossa, que beleza. Certo? Então é uma coisa muito bacana. Tem um aspecto negativo aí, que foi a morte da turista no Rio de Janeiro a semana passada. Então demorou, né, 8 meses para a gente ter uma notícia dessa de que um turista foi assassinado, uma coisa que era recorrente antes do Bolsonaro assumir como presidente. A gente teve aí, lamentavelmente, no mês passado, a morte de uma turista, mas mesmo assim o turismo está crescendo mês a mês aí no Brasil, gerando empregos e quem sabe o pessoal que está desempregado aí não vai conseguir emprego num hotel, né, Sim, numa pousada, ou então é na uma terceirização, né, que os hotéis fazem de sim, vigilância, limpeza, fornecimento de material. Então, quer dizer, tudo isso acaba restaurante, gerando né? emprego direto e indireto. A gastronomia do hotel, né? Né? Exato, De tudo, tem bastante serviço nesse ramo, né? Nessa área. exatamente. Você quer ver que mais que eu achei bem legal? O imposto sindical agora, ele não é mais obrigatório, né? Ele é opcional. Então, Exato. você, quem quiser pagar,
os sindicatos fiquem à vontade, só que ninguém mais é obrigado a pagar para os sindicatos se sustentarem, né? Consequência disso, o registro de novos sindicatos despencou. Ninguém quer mais registrar novos sindicatos porque já sabe que a contribuição sindical não é mais obrigatória, é voluntária. Então, o número de sindicatos no Brasil, ele tende a diminuir. E tomara que melhore a qualidade também da atuação Sim. sindical. Né? E as ONGs agora também, as ONGs também, elas vão ter que se sustentar sem verba pública. Que isso daí foi o que foi o tiro de misericórdia lá no Amazonas, né? Lá na região do Amazonas, porque eram 270 mil ONGs instaladas no Amazonas, não no Amazonas, né? Na floresta amazônica. É muita Uma coisa, né? delas, uma delas da candidata da Selva, da Pois Marina é, Silva, bancada pela Natura e pelo Banco Itaú. Bacana, né, que Marina? O que você fez aí pela redução do desmatamento? Acho que é pouquíssima coisa. pelo ambientalismo, pela pauta tão importante do ambientalismo, né? Que, a, que o PT tanto preserva, a esquerda tanto fala, né? É Cadê só as no ações discurso, né? coerentes? Então, cadê as ações coerentes com o discurso? A gente tá pesquisando, né? O povo acordou, o povo está de É olho. isso. Yara, são 18h55. Eu acho que a gente começou um pouquinho depois das 18h05. A gente está aí em torno de 50 minutos. Tá Vamos ótimo. estar encerrando a nossa live. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder Ah, estar encerrando a live. eu vou agradecer muito fazer essa live com você. Foi muito. Foi, a conversa foi assim, a gente completava muito, a gente estava completando muito o assunto entre nós, sabe? Eu achei que teve uma sincronia bem legal. Bacana. Nós, não sei quanto a você, eu tinha uma lista de coisas assim enorme para falar do governo. E eu acho que a gente, em todas as lives, que a gente possa relembrar e ir acrescentando os fatos que vão acontecendo, porque para falar mal, nós vamos ter mídia de monte para falar. Vai ter a Uhum. extrema mídia, os blogueirinhos também, os menores, a gente tem os Kim, Catacoquinho da vida, tem um monte de coisa, né? Então, que nós possamos fazer a nossa parte e juntar um pouquinho de força a mais para poder ajudar o nosso governo a mostrar toda a ação que eles vêm fazendo e bem quietinhos. Ainda tem muita coisa, estão fazendo muitas estradas, estão fazendo estão deixando situações de infraestrutura em vários lugares, aeroportos, ferrovias. Mas isso a gente vai deixando, a gente desenvolve esse assunto nos próximos programas, né? Bacana. Eu quero deixar aqui meu abraço para o Fábio e desejar. Fabião, está fazendo falta, cara. Segunda-feira que vem, espero que você esteja aqui com a Yara. É isso E aí. para o nosso público, gente, a gente está, não nessa semana, essa semana é tranquila, mas a partir da semana que vem, com a cirurgia do Bolsonaro no domingo e a viagem do Mourão para a China, eu acho que ele vai viajar para fora do Brasil aí. Quem vai Londres. assumir a presidência é o Inhonho, certo? Então, oremos pelo nosso país para que realmente Deus possa abençoar a cirurgia do Bolsonaro, ele deve ficar em torno de 10 dias afastado, e para que o usurpador, né, Nhonho, não tenha a chance de fazer bobagens aí como presidente da República, que ele vai estar ocupando o cargo aí na semana que vem.
Então, eu acho uma coisa bastante perigosa. Eu peço a Preocupante. todos que fiquem atentos, né? Porque Sim. é, o Rodrigo Maia é um cara muito perigoso. Eu também estou muito feliz de poder fazer essa live com você. Obrigado. Obrigado ao Obrigada. público que nos prestigiou. Pessoal da Urbis aí, bacana demais. E estamos encerrando aqui. Um abraço e um beijo do Café com Queijo. Tchau, É pessoal. isso aí. Valeu. Até mais.